e eu vim aqui no plenário do Senado para falar exatamente sobre esta audiência pública em que o senador Eduardo Amorim também participou, entre outros senadores, em que realizamos hoje na Comissão de Assuntos Sociais, em requerimento aprovado por mim e pela senadora Ana Amélia, para que nós pudéssemos discutir estratégias de combate, prevenção e tratamento digno do câncer de colo de útero e de mama. Ouvimos nessa audiência pública os médicos Maria Inês Gadelha, que é diretora do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência do Ministério da Saúde, que representou o ministro da Saúde, o deputado Marcelo Castro. Ouvimos Paulo Celera, que é diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Saúde, e também o Dr. José Luiz Pedrini, vice-presidente da região sul da Sociedade Brasileira de Mastologia e editor da revista News da SBM. Foi um debate muito proveitoso, em que esses palestrantes que foram colocados aqui como participantes dessa audiência pública puderam expor a situação real do Brasil e responder todos os questionamentos, observações e perguntas feitas pelos senadores presentes nessa reunião. Preocupa-nos o câncer de mama, por ser o tipo de câncer mais comum entre as mulheres do mundo e do Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, de menor potencial de letalidade. O câncer de mama responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Os homens representam apenas 1% do total de casos da doença. Relativamente raro antes dos 35 anos nas mulheres, acima desta idade, sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos que estão em desenvolvimento. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns evoluem de forma mais rápida, outros não. A maioria dos casos tem bom prognóstico. Dados do Ministério da Saúde projetam para a ocorrência de 57.120 novos casos no Brasil em 2015. Em 2013, último ano com número disponível, morreram 14.388 pessoas no país por conta do câncer de mama. Já o câncer do colo de útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colo retal, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Prova de que o país avançou na sua capacidade de realizar diagnóstico precoce e que, na década de 90, 70% dos casos diagnosticados eram de doença invasiva. Quer dizer, o estágio já estava mais agressivo da doença. Atualmente, 44% dos casos são de lesão precursora do câncer, chamada incinto. Esse tipo de lesão é localizada. A estimativa de caso de câncer do colo do útero em 2014 é de 15.590. de acordo com dados oficiais do INCA, que é o Instituto do Câncer. O número de mortes em 2013, último ano a apresentar dados completos, foi de 5.340 no Brasil. Isso prova, senador, o aumento que houve de 2014 para 2015. Em ambos os casos, tanto do câncer de colo de útero como do câncer de mama, o que conta para o tratamento, como para a cura, são o diagnóstico precoce e a prevenção. E lá nós discutimos amplamente, senador Lazier, como fazer, como atuar, Ministério da Saúde, governos dos estados e prefeituras, para oferecer a condição das famílias, das mulheres brasileiras, poderem ter o direito ao exame de prevenção Papa Nicolau, à mamografia. São todas situações que o poder público tem que cuidar com muita atenção para dar às nossas mulheres o direito de fazer os exames preventivos. Concedo a parte ao senador Lazier. Muito obrigado, senadora Ângela, e me congratulando com a sua liderança também, entre várias senadoras, desponta também a sua liderança nesse tema tão importante. E nesta mesma linha, senadora, foi que apresentei anteontem, segunda-feira,
um projeto de decreto legislativo sob o número 377, combatendo esta inoportuna e ilegal portaria editada agora nesse mês, no dia 1º de outubro, sob o número 61/2015, que restringe o exame de mamografia por conta do SUS somente a partir dos 50 anos, quando existe uma lei de 2013 que estabelece que deve ser a partir dos 40 anos, porque afeta exatamente as mulheres mais pobres. Então, esperamos o prosseguimento deste projeto, já está na Comissão de Constituição e Justiça, já tem, inclusive, relatora que se apresentou, a senadora Simone, mostrou o maior interesse em assumir a relatoria, e esperamos que, então, se amplie este exame por conta do SUS a partir dos 40 e não dos 50 anos. Muito obrigado pela parte, senadora. Muito obrigada, senador Lazier. Na Comissão de Assuntos Sociais, também aprovamos um projeto da senadora Vanessa Graziotin, que teve como relator o senador Dário, que prevê também a oferta do exame de mamografia a partir dos 40 anos de idade pelo SUS, inclusive priorizando no atendimento as mulheres de risco. Quais são as de risco? São aquelas que têm parentes em primeiro grau, como mãe, filhas, que também tiveram câncer de mama na família. Então, nós vamos estar juntos nessa luta para que a gente consiga ampliar o atendimento de rastreamento, quer dizer, a mamografia é um importante instrumento de rastreamento do câncer de mama. Ele precisa ser melhor utilizado. Agora, senador Lazier, nos preocupa, e isso a gente debateu amplamente na Comissão de Assuntos Sociais, inclusive o senador Eduardo estava presente e colocou esse questionamento, é que é dito que nós temos mamógrafos suficientes para atender a demanda em nosso país. Mas nós temos também municípios e estados brasileiros, meu estado tem apenas 2 mamógrafos, um deles está encaixotado, e tem convênios que o governo do estado faz com clínicas privadas para tentar atender as mulheres que precisam. Mas a lista de espera é grande e a gente tem até 6 meses, prazo para ser realizado o exame de mamografia. Então, sem dúvida nenhuma, é preciso que a gente esteja atento a essa questão. Nós não podemos deixar que as nossas mulheres que precisam de um tratamento preventivo falhem, morram sem um diagnóstico precoce que dá possibilidade de viver muito mais e até de cura. Muito obrigada por sua interferência. Então, a gente quer aqui também destacar um relevante estudo da Suécia, senador, com 133 mulheres durante quase 3 décadas, que mostrou que a mamografia regular pode reduzir em 30% as mortes de câncer de mama. Existe um consenso entre as entidades médicas de que, como sua principal indicação é o rastreamento do câncer de mama, a mamografia deve começar a ser feita a partir dos 40 anos, anualmente, para mulheres da população em geral. Porém, para aquelas que possuem casos de câncer de mama na família, em parentes de primeiro grau, como falei, mãe, irmã ou filha, o risco de câncer de mama pode ser maior que o da população em geral. Então, nesses casos, a gente propõe que a mamografia pode começar a ser feita 10 anos antes do caso mais precoce entre os parentes que tiveram a doença. Já o câncer de colo de útero costuma demorar muito mais para se desenvolver. As alterações das células que dão origem ao câncer do colo de útero são facilmente descobertas no exame preventivo. Antes de se tornar maligno, o que leva alguns anos, o tumor passa por uma fase de pré-malignidade chamada de neoplasia intraepitelial cervical, que pode ser classificada em graus 4 de acordo com a gravidade do caso. Isso demonstra a necessidade de diagnóstico precoce. Graças a ela, as estatísticas mostram que 44% dos casos diagnosticados no Brasil são de lesão em cinta precursora do câncer, que ainda está restrita ao colo do útero e não desenvolveu características de malignidade. Nessa fase, a doença pode ser curada na quase totalidade dos casos. Daí a importância de disponibilizar o Papa Nicolau para todas as mulheres do nosso país. Senhor presidente, eu desejo aqui fazer uma rápida observação sobre a atenção oncológica no meu estado, Roraima. Até para verificarmos como anda
Há muito a se fazer no combate ao câncer no nosso país. Até 2006, inexistia em Roraima qualquer centro especializado em tratamento do câncer para os pacientes do SUS. Em consequência, eles eram encaminhados para tratamento fora do domicílio, em outras unidades da federação, ou então acabava sem a atenção adequada, o que se torna muito mais caro para o poder público, né? E um desconforto para uma pessoa que tem câncer e tem que se deslocar e ir para outro estado, abandonar a sua família, o seu lar, para ficar sozinho em tratamento fora de domicílio. Foi apenas em 2006, como dizíamos, que se criou a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia de Roraima, localizado internamente no Hospital Geral de Roraima. É a conhecida pela sigla UNACOM Roraima. Os dados que eu utilizo aqui são do médico Anderson César Dalla Benedetta, cirurgião e coordenador da UNACOM Roraima. Até hoje, a estrutura para enfrentamento do câncer em nosso estado apresenta deficiências. Embora conte com corpo clínico de qualidade, com médicos e demais profissionais de saúde nas mais diversas áreas e especialidades, a estrutura física limita-se a 8 leitos de enfermaria feminina, 7 leitos de enfermaria masculina, 2 leitos de isolamento, 15 leitos ambulatoriais para quimioterapia e 3 consultórios de atendimento. De acordo com a coordenação da UNACOM Roraima, em todas essas áreas, os recursos são insuficientes para a demanda. No caso do câncer de colo de útero, verifica-se em Roraima 21,8 casos para cada 100 mil mulheres por ano, muito acima da média nacional, que é 15,33 casos para 100 mil mulheres. Quer dizer, muito acima da média nacional e o triplo da incidência de câncer de mama. Eu acho que é o único estado brasileiro que tem muito maior número de incidência de câncer de colo de útero do que de mama em nosso país. Estudo feito a respeito mostram que a cobertura dos exames preventivos, basicamente o Papa Nicolau, é alta em nosso estado, com 85% da população realizando o exame a cada 3 anos. Fica acima dos 80% cobrado pela Organização Mundial de Saúde. Supõe-se, para explicar a elevada incidência, que falta a devida atenção à qualidade diagnóstica das lâminas de citologia. E aí, nessa comissão de hoje, o representante do Ministério da Saúde informou que Roraima será contemplado até final de 2016 com o laboratório de citologia, o que nos deixou muito felizes, porque esse é um dos motivos. Né? Um estudo constatou a baixa sensibilidade dos exames, o que provoca elevada proporção de resultados falsos positivos e falsos negativos. Tudo isso exige providências imediatas. Então, a gente já vê a movimentação do governo de Roraima com o Ministério da Saúde para esse laboratório de citologia para melhorar o diagnóstico, a prevenção das nossas mulheres. Já no caso do câncer de mama, revela-se uma incidência abaixo da média nacional, felizmente. Estudos a esse respeito estão agora em fase de conclusão. Uma constatação, senador, certa: a baixa condição socioeconômica é um fator importante no prognóstico para as mulheres, influenciando na prevenção, no rastreamento, no diagnóstico e, enfim, no tratamento. Impõe-se a conclusão do estudo que se carece de propostas educativas que ressaltem a importância do rastreamento mamográfico. É muito claro na pesquisa, nas regiões em que existe um poder aquisitivo menor, a condição socioeconômica pior, existe uma incidência maior. Por esta razão, precisamos também de ações preventivas educativas, para que a gente possa dar mais visibilidade à doença e às condições de tratamento. Mas, senhor presidente, só para concluir, eu gostaria também de dizer que hoje é o Dia do Servidor Público, 28 de outubro. Eu, como servidora pública, quero parabenizar os servidores públicos do nosso país, em especial do meu estado de Roraima. Como servidora pública, eu compreendo as preocupações dos nossos funcionários por plano de cargos e salários, por melhores condições de trabalho. Sei também que eles são funcionários, sem os servidores públicos, as instituições não funcionariam. É nos servidores públicos que nós temos a interface de todos os que precisam do Estado brasileiro, principalmente aqueles mais pobres, as famílias mais vulnerabilizadas. Nos hospitais, nas escolas,
nas repartições, na segurança pública. Em todas as políticas públicas, nós precisamos do compromisso, da eficiência dos nossos servidores públicos. Eu queria finalizar meu pronunciamento parabenizando a todos os servidores públicos do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.